mas é uma questão de ondulatória, especificamente acústica. E mais especificamente ainda, ondas sonoras em tubos. Aqui nós vamos precisar lembrar de alguns conceitos lá de ondulatória. Antes de começar, eu vou fazer aquele breve resumo. Aqui eu tenho um tubo sonoro de extremos fechados, porque os tubos sonoros podem ser de extremos abertos ou fechados. O que acontece dentro de um tubo sonoro? Quando você sopra uma camada de ar ali dentro, vai haver a formação de uma onda que nós chamamos de ondas estacionárias. As ondas estacionárias, elas são obtidas por dois fenômenos ondulatórios, que são reflexão e interferência. Então, o que acontece aqui? Uma onda, ela é mais ou menos isso aqui, ó. Quando esse ponto aqui subiu, desceu e voltou ao ponto de partida, ele percorreu uma distância que nós chamamos de comprimento de ondas. Comprimento de ondas, e representamos por essa letra do alfabeto grego, chamado de lambda. Agora, se você tem um tubo sonoro, um dos extremos aqui, a onda vai bater e voltar. Então, vai haver uma reflexão de ondas. Então, eu tenho uma reflexão e interferência de onda. Esses pontos aqui, em que as ondas se encontram, recebem um nome especial. São chamados de nós da onda. Que a distância entre dois nós consecutivos, essa distância aqui é a metade de um comprimento de ondas. E ele tem um nome especial, recebe o nome de fuso. Só que observe que os tubos de extremos fechados são assim chamados porque uma das extremidades são fechadas e a outra é aberta. Como, por exemplo, um apito. Como, por exemplo, quando você prende os dedos um no outro e assopra para assoviar. Então, você tem um exemplo aí de tubos de extremos fechados. E todo tubo de extremo fechado, a parte aberta, como se eu tivesse parte dela aqui no meio. Tirado essa parte aqui, ó. Essa parte que eu vou pintar aqui de verde. Quando eu tiro só ela, vocês ficariam com isso aqui, ó, nesse primeiro caso. E veja que isso aqui seria a metade de um fuso. Pessoal, quanto é a metade de uma metade? Então, 1/4, certo? Então, isso quer dizer que aqui eu tenho um fuso, ou seja, eu tenho 1/4 de comprimento de ondas. Aqui nós temos o que nós chamamos de som fundamental, ou também chamado de primeiro harmônico da onda. Eita, Chicão, o que é esse bexiga desse harmônico? O harmônico da onda corresponde ao número de quartos de comprimento de onda que aparece. Chicão, não entendi nada. Quarto de comprimento de onda é a metade do fuso, ou seja, é quantas metades de fuso apareceram. Nessa aqui só apareceu uma metade, então é um primeiro harmônico. E nesse primeiro harmônico, a gente escreve que o comprimento L seria só 1/4 de comprimento de onda. Seria só 1/4 de comprimento de onda, certo? 1/4. Se eu quiser, então, o comprimento de onda aqui do primeiro harmônico, seria igual. Esse 4 dividindo passa a multiplicar, fica 4 vezes L. Esse 1 multiplicando passa a dividir. Então, no primeiro harmônico, o denominador foi 1. Agora, olha esse desenho aqui. Quantos meios fusos nós vamos ter? Meio fuso, não se esqueça, corresponde a cada meio fuso um harmônico. Então, vamos lá. Quantos meios fusos eu teria? 3 meios fusos, ou seja, eu tenho o terceiro harmônico. E aí, o comprimento L vai ser 3/4 de comprimento de ondas. Se eu isolar o comprimento de onda aqui, igual 4 está dividindo, passa a multiplicar, dividido por 3, que está multiplicando, passou a dividir. Nesse desenho aqui, quantos meio fuso nós vamos ter? Eu tive 5 meios fusos. Corresponde, então, ao quinto harmônico. Deu para vocês perceberem, nesses 3 exemplos, que nos tubos de extremo fechado, os harmônicos serão primeiro, terceiro, quinto, ou seja, são harmônicos de números ou de ordem ímpar. Comprimento L vai ser igual a 5 vezes 1/4 de comprimento de ondas. Se eu isolar o comprimento de ondas do quarto harmônico vai ser. Vocês perceberam que o comprimento de ondas do quinto harmônico foi dividido por 5. O comprimento de onda do terceiro harmônico foi dividido por 3. O comprimento de ondas do primeiro harmônico foi dividido por 1. Então, gente, de maneira geral, se eu tiver o enésimo harmônico de ordem N, aí eu posso escrever assim, 4Ls dividido por N. Eu vou guardar essa expressãozinha aqui. Agora vamos lembrar da equação fundamental das ondas. Diz o seguinte, que a velocidade de propagação de uma onda nada mais é do que o comprimento de ondas vezes a frequência. Então a velocidade vai ser igual. O comprimento de ondas, vamos supor que eu queira a frequência do enésimo harmônico. O comprimento de onda do enésimo foi dado por essa expressão aqui, 4Ls dividido por N vezes, aí eu quero a frequência, vezes a frequência do enésimo. Se eu isolar essa frequência, porque é isso que eu quero resolver lá na questão. Essa andança todinha que eu fiz aqui foi para chegar nessa equação.
frequência do enésimo harmônico para um tubo de extremos fechados. Eu vou voltar para a questão para resolver. Vamos ler a questão, retirar as informações e fazer as continhas. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo, isso também foi uma questão do Enem, viu? De acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de Alden de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com valores de frequência de duas ressonâncias consecutivas. Ressonância é outro fenômeno acústico, que consiste em ambos vibrarem na mesma frequência. Assim como em um tubo sonoro fechado, ó, a menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi isso aqui. Ó. Mas ele disse a menor frequência, mas não disse em qual harmônico foi. A gente sabe que a frequência fundamental é a menor, mas ele não está dizendo que frequência fundamental, ele disse a menor frequência medida. Mas a menor não quer dizer que tenha sido a frequência fundamental. Portanto, eu vou chamar de frequência do harmônico N. Eu não sei quem é, e isso vale 135 Hz, que é a unidade de frequência. Continuando a leitura. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade é 360 metros vezes segundo a menos 1. Isso é a mesma coisa de escrever metros por segundo. Então, ele deu a velocidade. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, ao comando qual será o valor da próxima frequência de ressonância. Como é um tubo de extremo fechado, galera, eu já sei que a próxima frequência vai ser um número ímpar. Então, eu quero a frequência N mais 2. Mas para saber a frequência N mais 2, eu preciso saber quanto é que vale o N, para poder usar naquela equaçãozinha que nós vimos agora há pouco. Qual era a equação? Deixa eu só colocar aqui para você relembrar. Está aqui a equação. A frequência... Eu vou usar essa expressão para calcular esse N. Frequência do enésimo é N vezes P sobre 4Ls. Veja, ele disse que a profundidade do poço lá era de 30 metros. Isso aí é o nosso L. Então, eu tenho o V, eu tenho o L e eu tenho o Fn, que é 135. O F, frequência, 135, que é igual o N. Bom, professor, nós queremos esse N. Tá aí ele. Vamos fazer essa conta aqui. V é quanto? V é 360. Sobre 4 vezes L. O L é 30. Vamos ganhar tempo? 4 vezes 30, 120, cão. Aê! Então, aqui vai ficar 135, que é igual a N, vezes, dividindo agora 360 por 120, isso dá 3. E agora morreu Maria Preá, né? Morreu os campos. É só fazer assim, ó. N igual. Esse 3 multiplicando passa a dividir. 135 dividido por 3. O N vale 45. Opa, quer dizer que ele estava no 45º harmônico. Harmônico de ordem 45. Então, qual vai ser o próximo? Lembre-se que é N mais 2. São todos de ordem ímpar. Ah, Chicão, se é de ordem ímpar, então o próximo vai ser 45 com mais 2, 47. O N agora é 47, vezes esse V dividido por 4L, nós já fizemos aqui, ó. Foi 360 dividido por 120, que vai dar o quê? 3. Portanto, essa frequência do 47º vai ser igual. Multiplicando isso aqui por 3, vai dar igual 141 Hz. Isso é a resposta final, que daria como opção correta o item C de Chicão.